Porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Ele determinou o que vai acontecer amanhã. Ele escreveu o que vai acontecer amanhã. E então, ao chegar o amanhã, Ele executa aquilo que Ele planejou. Os irmãos vão dizer, mas por que o senhor, pastor, está dizendo isso ao tratar desses assuntos? Bom, esses assuntos, esses textos falam de sonhos. Nós vimos outros momentos na vida de José em que sonhos aparecem. José sonhou vendo ali sinais de que seus irmãos se dobrariam diante dele. Deus revelou isso a José: os seus irmãos vão se dobrar diante de você. Deus informou isso por meio de sonhos. Agora vemos esses dois oficiais do rei, o copeiro e o padeiro, sonhando também, e sonhos ligados ao futuro deles, como Deus sabe o que ia acontecer com eles. O texto não diz aqui como Deus sabe o que ia acontecer com eles. E nós então, ao ler o capítulo 40, nós continuamos com essa noção: Deus, de algum modo, conhece o futuro, tem acesso ao futuro, vê o futuro, então conta por meio de sonhos e suas respectivas interpretações. Mas quando nós seguimos na leitura desse bloco de Gênesis, que envolve o capítulo 40 e 41, nós fazemos finalmente uma descoberta teológica importantíssima. E essa descoberta teológica importantíssima, presente especialmente no capítulo 41, muda então a nossa visão da presciência. Vejam, observe o capítulo 41, versículo 25. Veja o que acontece aqui. Os irmãos devem lembrar que Faraó também teve 2 sonhos. É impressionante, na história de José, tudo é 2 sonhos. José teve 2 sonhos, os oficiais de Faraó 2 sonhos, e agora Faraó 2 sonhos. Ele sonhou com espigas e com vacas, e ele viu nos seus sonhos vacas magras devorando vacas gordas. E José interpretou esse sonho dizendo: as vacas magras, ou melhor, as vacas gordas são 7 anos de fartura, e as vacas magras são 7 anos de miséria e de fome que sobrevirão ao mundo. José interpretou assim o sonho. O faraó também sonhou com espigas mirradas e espigas bonitas. E as espigas mirradas devoravam as espigas bonitas. E ele disse: a interpretação é a mesma, são 2 sonhos, mas o sentido é um só. E José então disse: olha, há 7 anos de fartura pela frente. Depois disso, teremos 7 anos de miséria. Tudo isso mostrando que Deus sabia o futuro. E revelou a Faraó, e revelou a interpretação a José. E quando nós chegamos então no capítulo 41, versículo 25, nós aprendemos como Deus sabia o futuro. Veja, o texto diz: então lhe respondeu José, 41, 25: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eu não estou revelando para você, Faraó, o que eu descobri. Eu não estou revelando a você o que eu, olhando, usando a linguagem do Dr. Ryrie, olhando no corredor da história, eu pude detectar. Não. Eu estou revelando a você o que eu vou fazer. Eu decidi fazer isso. E eu vou fazer isso. Mas, Senhor, qual é o sentido disso? Trazer uma fome terrível ao mundo. O porquê eu vou fazer isso não é problema de vocês, mas eu vou fazer isso, e estou avisando o que eu vou fazer. É algo que está na minha mente, no meu plano, nos meus propósitos, nos meus desígnios, e eu vou fazer. O versículo 25 diz isso. Nós prosseguimos, chegamos no versículo 28, vejam: esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. De novo, Deus decidiu fazer isso e assim ele vai agir. Agora vejam a clareza do versículo 32. O versículo 32 tem que ser colocado num quadro. O versículo 32 é a definição completa, absoluta, plena de presciência. Vejam o 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus.
Ele não descobriu isso. O que ele fez? Ele estabeleceu. E vejam, e Deus se apressa em fazê-la. Ele é o engenheiro da história, que desenha a história, que faz o projeto da história, e é o empreiteiro que vai lá e executa. Ele desenha a planta e vai lá e executa. Esse é o nosso Deus. É isso que aprendemos na Escritura, nesse texto e em outros. Deus conhece o futuro, porque Ele estabeleceu o futuro. E Ele revela então aos seus profetas no Antigo Testamento, e em algumas ocasiões no Novo, ele revela o que Ele estabeleceu, o que Ele decidiu que iria fazer. Então, os conceitos que há por aí, de que Deus é uma espécie de cigano cósmico, que sabe o futuro porque de alguma forma descobriu, irmãos, peguem o conceito, amassem e joguem na latinha do lixo. Presciência é isto que aprendemos aqui. Os nossos conceitos são ditados pela Escritura, não por nossas intuições. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, os nossos conceitos são construídos, eles não nascem conosco. Eles são construídos não a partir das nossas intuições, das nossas preferências, do que nós achamos. Isso não interessa para nós. Os nossos conceitos são construídos a partir da análise da Escritura. Ela nos revela a verdade. E então nós aprendemos.